Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas. Item 18. O Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à miséria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdade. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa, ligando o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Interessante que ele fala aqui sobre a comparação da criança, que Jesus estaria chamando a criança, mas na verdade ele estaria chamando as pessoas que estão com o espírito de criança, ou seja, com a mente aberta para aprender, com a mente aberta para de fato compreender, com a mente aberta para descobrir, e evitando os preconceitos, porque um pré é antes, conceito é uma ideia fechada. Então, se nós estamos cheios de ideias, que dentro das nossas limitações, dentro das nossas incompreensões, a gente já fechou a questão, nós estamos desperdiçando o presente, nós estamos desperdiçando a vida, nós estamos desperdiçando o aprendizado. Nós, ao invés de vivermos a vida e aprendermos e crescermos e evoluirmos, nós estamos nos apegando a esses preconceitos que nosso ego, nossa imagem, nossa vontade de sermos os próprios deuses fizeram. E aí nós deixamos de aprender. Ao invés de estarmos vivos, crescendo em desenvolvimento, progredindo, nós estamos mortos. Mortos no sentido pior da palavra, inertes.
E pior do que isso, satisfeitos com a nossa ignorância. Satisfeitos com a ignorância no sentido de não sabermos, mas pior do que isso, satisfeitos com a ignorância no sentido de entendermos errado a natureza das coisas e reproduzindo a compreensão errada. Somos cheios de julgamentos, quando o mesmo próprio Cristo disse: não julgueis. Nós julgamos e condenamos. Nós deveríamos ter compaixão se ainda não conseguimos ter amor, ou não conseguimos ver o amor. Deveríamos acolher principalmente a nossa criança ferida. Quanto mais dentro, quanto mais nós nos compreendemos com sinceridade, nos enxergamos, sem nos julgar nem nos condenar, mais abertos nós vamos estar para amar o outro, para amar os outros. Aí a caridade vai ser algo natural, como a respiração, como uma criança quando abraça, ela simplesmente abraça. Quando ela sorri, ela simplesmente sorri. E hoje eu lembrando aqui de uma colega, refletindo, tinha uma leitura que se trata de dependência de amor, dependência afetiva, que é algo muito comum nas pessoas, mas que elas querem negar. Nós temos isso. E às vezes, pela dependência afetiva, pela dependência de amor, nós nos esquivamos, por exemplo, de enxergar o amor, de amar, de aceitar a vida com as suas alegrias e tristezas, com a vida e com a morte. Porque a morte, existe uma morte, é que faz com que a gente pense como melhor viver a vida. Mas nós temos que nos desapegar. Qual é o apego de uma criança? Ela faz um desenho, depois ela risca, ela pega um brinquedo, vocês não quebra, ela quebra, porque não é o valor físico. E quantos pais guardam os brinquedos das crianças e elas nunca vão brincar com eles? Crescem e os brinquedos perdem a graça. Para ela era só um brinquedo, para o pai era um bem. E aí nós vamos deixando de amar, deixando de descobrir, deixando de abraçar com sinceridade, não vamos aceitando que nós somos passageiros. Era uma música que o Mar canta aí na banda, né? Eu sou nuvem passageira. Só isso. O que é eterno, o que é o centro, é o Espírito. O Espírito é imortal. A alma encarnada desse modelo deve se transformar. É quando a gota de água, que é tão frágil, se mistura com o oceano e se torna imbatível, inesquecível, misterioso e sublime. Mas por que nós não aceitamos que as coisas passam? Por que nós apegamos, temos adicção, autoescravidão, as nossas ideias que impedem que nós tenhamos boa vontade, que nós sejamos crianças em vida, que estejamos dispostos a aprender, a crescer, a sorrir, a fazer da vida uma dança? Por que que nós nos permitimos a amargura? Por que que nós não aceitamos que ao lado da vida tem a morte, e que depois da morte tem a transformação, e a vida novamente, e a morte novamente, e a transformação novamente, porque o Espírito é imortal? Por que que na hora que nós temos uma tristeza, que vem de uma incompreensão e de uma ignorância, nós não deixamos essa tristeza passar? Porque depois da tristeza vem a alegria, porque depois da tempestade vem a bonança, porque depois do inverno vem o verão, porque depois vem o outono, porque depois vem a primavera. Mas não,
nós nos identificamos com os conceitos e dizemos, estou em depressão. Aí fica agarrado na depressão. Não chega a dizer nem assim, eu estou triste, mas vai passar. Porque tudo passa. Eu vou mergulhar na minha tristeza, eu vou me compreender, vou entender e vou, por exemplo, escolher melhorar, porque o universo todo está do meu lado, porque é a lei natural, existe uma vibração que faz as coisas todas estarem em movimento, existe uma polaridade que fica levando quem é criado a isso, a alegria, a tristeza, a saúde, a doença. Só que é na morte, na doença, na tristeza que a gente lembra de viver bem, quem tem humildade. Mas quando a gente se prende a conceitos, na tristeza a gente entra em depressão, na morte, que era para ser transformação em vida, a gente morre e não quer mais se levantar. É apego. É deixar de ser criança, a criança vai e anda, briga com a outra, aos tabefes, né, como diz aqui no Ceará, e depois está junto. Mas nós não, a nossa imagem, nossa respeitabilidade, e tudo isso faz de nós velhos, nossas mentes fechadas, nossos corações cheios. Como é que um coração cheio pode receber alguma coisa? Não pode. Por isso que Jesus diz, venham a mim as criancinhas, venham a mim os homens de boa vontade, venham aqueles que têm a mente aberta, venham aqueles que querem seguir a lei natural do progresso, que só tem um jeito, acertando e errando, nascendo e morrendo, mas nós temos que deixar. Ai, meu amigo morreu, tchau, porque ele vive. Será que eu choro mesmo por ele que morreu, ou eu choro por mim porque não posso estar com ele, como eu queria? E é isso que o Livro dos Espíritos veio trazer. Centenas de cartas chegaram ao Allan Kardec em 1857, 58, 59, de pessoas que iam cometer o suicídio, que era o mal do século na França daquela época, dizendo que desistiram. Até no filme tem isso, o pessoal se jogava da ponte, porque entenderam que a morte na vida encarnada ela é necessária e é algo bom, e na eternidade ela não existe, mas ela testa o nosso desapego. Quem namora tem que aceitar que um dia acaba, quem casa acaba, quem é pai um dia perde o filho perde o pai, mas perde para onde? Para a matéria, e fica vivo aonde? No espírito. Por isso que tem um bocado de vivo morto e um bocado de morto vivo, porque não sai de dentro da gente. Mas eu tenho que lembrar disso com tristeza? Eu sou obrigado. É isso que ele fala aqui, ó. A ação viril está iniciada. Viril é porque tem movimento. Não se trata mais de crer instintivamente. Que é isso, eu só acredito na vida nessa que eu posso tocar, o meu instinto do toque. E de obedecer maquinalmente. Ai, porque me disseram. É preciso que o homem siga a lei inteligente. O que é inteligência? Inter, dentro. Legeres, escolher dentre. Isso é um homem de boa vontade, uma mulher de boa vontade. Ele percebe que tem a morte, que o pessoal diz que a pessoa morre, não se levanta mais. E tem a morte, que representa transformação em vida eterna. E nova vida, e nova morte, e nova vida, e nova morte. Mas tem que ter a mente aberta para querer usar a inteligência para escolher dentre. Mas se fechar a ideia e achar que morreu, acabou-se,
Não é? Não quer dizer que nossos instintos não vão nos levar a prantear os nossos mortos. Mas tem um basta, que a vida é descoberta. A vida é mais vida. Na natureza tem dor. Nós não vamos nos acomodar com a dor, mas nós não podemos querer evitar a dor, porque é algo natural, é uma lei natural. Amor é natural, dor é natural. Aonde? Na vida encarnada. Se nós tentássemos vencer a ignorância, ou usando a inteligência, escolhendo dentre as possibilidades, nós aumentaremos o nosso potencial de compreensão e, consequentemente, estaríamos aí brincando como crianças. Mas com ideias fechadas, com a mente fechada, com o coração cheio de conceitos, cheio de leituras. De que serve? Pode ler um texto só. Tem alguns budistas que leem um texto só a vida inteira. Pitágoras só deixou 90 e poucos, mais ou menos, versos de ouro. Verso, dá 2 folhas de caderno. Mas o problema não é se encher de leitura, não é intelectual, é assimilar, compreender, para ter a inteligência de saber escolher. Quem vem ao Espiritismo faz uma escolha de entender que a vida não cessa, de que na vida tem dentro naturalmente a morte, e que a morte serve para nos ensinar. Mas nós temos que vencer esse preconceito. Por quê? Porque vai ter todo um ciclo evolutivo. Os indianos, os textos mais antigos da humanidade, Ramayana, o Mahabharata, você vai ver lá falar de karma e dharma. A lei, quem descumpre a lei natural, cria um karma, uma reparação. Aí eles graduam 3 níveis de espíritos. Os espíritos que têm, sempre por embrutecimento de romper o dharma e criar um karma, eles vão evoluir num samsara, uma roda constante, que nós não sabemos mensurar quantas vezes é de pessoa a pessoa, de espírito a espírito, até chegar ao nível daquele que não rompe mais o dharma. Coisa mais linda que tem no Ramayana, que é a história do rei Rama, que foi quando um deus, que era Vishnu Narayana, ele quebrou o dharma. Na história, simbolicamente, os demônios estavam dominando lá, e não tinha mais como louvar aos deuses na Índia, e chamaram o deus mais poderoso, Vishnu Narayana, para combater esses demônios. Ele veio e matou todos. Ele era o dono do raio, ele era o dono de todas as forças da natureza. 2 demônios se esconderam na casa de uma espécie de sacerdote, um homem do campo. Quando chegou lá, só faltava esses 2, ele entrou. A mulher do homem botou a mão e disse que ele não entrasse, porque para entrar na casa dela tinha que respeitar. Se eles se esconderam lá, ela tinha a obrigação de dar guarida a eles, por mais que eles fossem demônios. E como o Vishnu Narayana estava cego para cumprir o que tinha sido designado, que era exterminar todos, ele só fez dar um empurrão na mulher, entrou na casa sem pedir e matou os 2. Nesse empurrão ela morreu. Quando o dono da casa chegou, disse: você não podia ter entrado na casa de uma pessoa sem deixar. Eu sou um Deus, você pode ser o que for, o Dharma é o maior de tudo, é uma lei que não pode ser rompida, e você matou
uma mulher, de um homem, dentro da casa dela. Você vai um dia reencarnar como um homem e você vai depurar isso aí. É a história todinha que ele vai reencarnar como o rei Rama. É tão impressionante que dentro dessa história, Rama era o rei mais justo. Quando perguntaram no final da história toda se alguém conseguia seguir o Dharma, que se qualquer homem pudesse seguir o Dharma, então outros homens poderiam seguir também. Ele dizia: me diga o nome de um homem que consegue seguir o Dharma sem reclamar. Ele disse: Rama. Aí o pessoal disse: é verdade. Então, se ele pode, todo mundo pode, porque ele reencarna. E é tão interessante que quando ele vem, diversas coisas vão acontecer, e ele poderia se insurgir, ele poderia, mas ele não faz. Tinha outro personagem da história, que ele passa 10.000 anos, num tipo de privação, e quando ele vai, Brahma, né, o Deus lá, aparece para ele reencarnar, pergunta o que é que ele quer. O que ele quisesse, ele dava. Ele disse: eu só quero uma coisa, eu quero reencarnar, mas eu não quero romper o Dharma nem um minuto, nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o outro. Eu quero simplesmente aceitar qualquer coisa que aconteça na minha vida. Brahma olhou para ele admirado e disse: um homem desse jeito, então também te dou a imortalidade. O nível de aceitação dele era alto. E Rama, para quem um dia for ver essa história, vai ver. Rama passou por tudo, ele aceitava tudo. Porque ele também veio para entender que não se deve romper o Dharma. Então, como a gente disse, no nível deles, tem pessoas que estão sempre rompendo o Dharma, criando karma. Então, nas outras encarnações, é uma roda, um samsara, para reparar e aprender com os erros. Tem gente que não rompe mais o Dharma, outro nível de evolução espiritual, aos três deles. Só que ainda paga karma. Por quê? Porque tem uma continha. Então, tem gente que está aqui rompendo o karma direto, o Dharma, e criando karma. Tem gente que não rompe mais o Dharma, mas está cumprindo o karma. Por quê? Porque tem do passado. E tem gente que chega ao ápice, que é o quê? Não rompe mais o Dharma e nem cria mais karma. Pronto. Compara aí com o livro dos Espíritos. Espíritos imperfeitos, só rompendo e criando novas provações. Bons espíritos, que eles ajudam os outros, mas ainda tem sofrimento para reparar. E espíritos puros, nem rompe, nem tem mais o que pagar. Não é parecido, não? Geralmente até quem vem são os bons. Veja a palavra bom, Sérgio. Quando Jesus olharam para ele e disseram assim: bom mestre, ele disse: bom é Deus. Ele não aceitou o nome de bom. Bota na qualificação de espírito bom. Se refletir bem, Jesus estava dizendo que ele ainda era um espírito talvez imperfeito. Na reflexão, não é isso? Claro. Claro, porque o progresso não cessa. Acho que é o sétimo princípio do Hermes Trismegisto, do Egito, nas tábuas de esmeralda, dizendo como é que funcionava o universo. E é lá, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, que a gente vê a lei de causa e efeito. É lá que está escrito. Então a lei de progresso não cessa. Mas é uma boa reflexão. Espíritos imperfeitos, olha aí, a gente falando de crianças e homens de boa vontade, e a classificação didática do livro dos Espíritos, dada pelos Espíritos para os níveis espirituais. Eles dizem: tem espírito imperfeito, bons espíritos, espíritos puros. E quando chega na vida de Jesus, uma pessoa olha para ele e diz assim: bom mestre? Ele responde: bom é Deus.
Provavelmente ele não está se colocando nem na segunda categoria. Por isso que eles falam que são fins didáticos. O Espiritismo e a literatura espírita, quem leu e refletiu, quem lê e reflete, sabe que não tem conceito pronto e acabado. Ele nos ajuda a quebrar essa carcaça, esse sepulcro caiado que tem da gente, querendo ser respeitável, ser sabido, ser intelectual, para que nós possamos deixar de fugir e voltemos a nos relacionar conosco, e nos relacionando conosco, nós nos relacionamos com Deus. Daí é que mais dentro, quanto mais dentro, mais fora. Daí que quando eu me desenvolvo usando os valores do Espírito, a matéria tende a se transformar. Porque quando eu mudo, provações, por exemplo, que estavam programadas, podem ser modificadas. Por quê? Porque a finalidade delas era me ensinar. E se eu já aprendi, eu não preciso fazer aquele exercício. Nossos estudos começaram a melhorar, porque não é para ser intelectualizado. De novo, a gente tem que se misturar, entender, se entender. Eu me entendo, eu entendo o outro. Eu me amo, eu amo o outro. Como amar se eu não me amo? Se eu não me acolho, se eu me julgo, se eu me condeno? Eu terei relações doentias com os outros porque eu estou doente. A minha alma está doente. Então eu tenho que olhar, não ficar mexendo no meu passado, mas eu tenho que olhar quando ele aparecer. Não dialogo, mas vejo, existe, não posso negar. Aquela criancinha parada, às vezes esperando por um pai, por uma mãe, por alguém que não vem e que ele vai levar muito tempo para entender que não vem. Às vezes fica uma feridinha naquela criança que ele vai passar a vida tendo medo de enxergar o amor. Por quê? Porque ele vai achar que vai embora, ou que vai embora e não vai voltar. Então ele vai ter relacionamentos doentes. Ele vai ter ciúme, ele vai querer prender, bater, matar. Por quê? Porque ele está ferido, ele não se acolheu, não quer se ver. Ele acha que ele pode segurar as coisas com a mão, e não pode. Ele tem que primeiro se acolher, lembrar dele chorando e abraçar ele mesmo, para que ele veja que o amor existe. Aí quando ele vê que o amor existe, ele vai estar com a mente aberta para amar. Aí está a reflexão de deixar vir a mim as criancinhas, agir como criança, descobrir, ver. São perspectivas. Outro dia um colega disse que estava num lugar e teve um sonho com a companheira dele traindo ele. Ele disse que ia sair para um determinado lugar. Quando ele sai, que ele também não tem um comportamento nesse departamento exemplar, e ele vai saindo para o trabalho, e quando vê a esposa dele lá com outra pessoa, e quando ele vê uma conversa rápida, como se ela tivesse com outro, e aí ele vem aquela coisa de sonho, né, que sabe de tudo também, que realmente era e que ela ia ficar, e a saída dele foi ir trabalhar, depois resolvia. Ele disse que quando acordou, olha o que é usar a inteligência. Inteligência, dentro, leisure, escolher dentro. Ele pensou, bom, eu posso achar que isso é uma premonição dos espíritos me dizendo que a minha mulher está me traindo. Pode, é um caminho. Eu posso achar que é porque eu tenho uma criança ferida dentro de mim, que eu estou tentando prender, segurar, e aí eu sou desconfiado demais. Posso.
Ou eu posso achar que, independente de ser premonição ou não, eu tenho que entender que eu sou o passageiro, que esse relacionamento também é, e que isso não necessariamente está na minha mão, mas está nas mãos de toda uma conjuntura do universo, e que eu tenho que aceitar os desígnios de Deus, e que na verdade, independente dela me trair, se é que o nome é esse, ou independente dela ter outra pessoa, ou independente dela querer ir embora, eu tenho que desapegar, porque quem ama, liberta, porque senão não estou amando, eu estou querendo engaiolar alguém numa prisão sem muros. E todo aquele que escraviza necessariamente é escravizado, ele é escravo, porque para manter o outro no cárcere ele tem que estar pastorando, ele não consegue sair. E aí ele começou a refletir, ao invés de refletir sobre premonição e ficar mais desconfiado, ao invés de refletir sobre conduta e coisas do tipo, ele começou a refletir sobre o apego, sobre a vontade que ele, um ser passageiro, numa vida que é passageira, que nós temos que experimentar coisas, viver coisas, aprender coisas. Ele estava querendo tornar-se imortal numa relação que não tem natureza intransitória, numa relação que é passageira. Quando ele começou a refletir sobre isso, pronto, ele abandonou as duas primeiras opções. De que servia ficar pensando, é um espírito, não sei o que. Foi muito melhor a reflexão, talvez até ele pudesse passar por essa dor, e talvez deixe de passar, porque entendeu que ele não pode se apegar, porque quem ama, liberta. Quer ir? Vai. Totalmente diferente, ele disse que foi libertador. O modo que ele acordou todo suado, se tremendo, depois a reflexão que ele teve foi libertadora, e ele não ficou mais pensando nisso. E se ele tivesse ido pela primeira opção, Sérgio? Não, é porque os espíritos estão dizendo, e eu vou desconfiar, e eu vou atrás, e eu vou, e eu. Ele talvez já tivesse até matado a mulher e se matado. Não é assim não? Mas quando ele entendeu que o que havia ali era uma imperfeição, que o que havia ali era um defeito de caráter, uma falha de caráter, que quer ser dono, que quer ser Deus, que na verdade ele tinha que aceitar os desígnios de Deus e as leis naturais, como disse o Cristo: Pai, se pode, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Olha aí como uma reflexão, quebrando preconceitos, é libertadora, porque trata sobre a verdade. E o Cristo diz também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É claro que liberta. Aí ele disse que chegou para a companheira, não ia falar, e um dia começaram a conversar num evangelho, e ela falou do apego, e isso tinha acontecido com ele uns 2 meses antes, e ele não incumpridou essa conversa dentro dele. Ele resolveu, não passou a conta para ela, ele passou a conta para ele e pagou a conta. Qual era a conta dele? O apego dele a uma pessoa como se fosse um bem material, querer segurar o fluxo da vida, querer escravizar a outra pessoa, querer mandar na vida da outra pessoa, querer preencher o vazio dele com outra pessoa, quando ele deveria se acolher. A minha felicidade não está fora.
eu tenho que me resolver por dentro para que eu enxergue a felicidade. O amor não está fora. Daí o Chico dizer que se ele pudesse orientar alguém em alguma coisa, Chico Xavier diz, eu diria: amai-vos uns aos outros. Esqueçam os meus 400 e tantos livros, que não são meus. Mas eu digo: amai-vos uns aos outros com uma vírgula, como eu vos amei. Porque ele disse, é um tipo de amor que o Cristo teve por nós, que nem tinha apego, não tinha julgamento, não tinha condenação, não queria sequer do outro a reciprocidade. E a gente só fala de amor exigente. Para mim, amor é assim: você tem que fazer você isso, eu faço cá igual uma gangorra, você faz lá. Não é o amor pregado pelo Cristo. De novo, quem ama, ama. Quem ama, liberta. Quem ama não quer do outro sequer a correspondência. Quem ama, ama. Quem ama, ama a pessoa, se está vivo, se está morto, se é velho, se é novo. Se te ama, se não te ama, você ama. É muito difícil encontrar numa encarnação e fluir compatibilidades. Quantas situações que a gente, com as mentes fechadas, com as ideias preconcebidas, a gente achava que era a melhor coisa e não era. E quantas coisas que a gente não queria que vieram, aconteceram, causaram um reboliço dentro de nós, maravilhoso. Não está, esse nível aí não está no nosso livre-arbítrio. A gente tem que ter a humildade de saber que o nosso livre-arbítrio ele tem limites dentro das leis naturais, que tem um poder superior. Isso vai nos dar compreensão de satisfação. A gente vai ver a satisfação. A gente para um pouco mais, deixa de se inquietar, porque aceita a existência de um poder superior a nós mesmos. Porque entrega a nossa vida e as nossas vontades nas mãos desse poder superior. Porque pede que ele remova os defeitos de caráter que nós temos, aqueles que a gente mais gosta, nossos defeitos preferidos, que a gente gosta. Tem gente que gosta de chorar, de ficar triste, de brigar. É um defeito de caráter que ela gosta. Mas ela entrega, ele diz: olha, mas isso não é bom, mas eu não consigo, sempre foi assim. Entrega nas mãos desse poder superior, mas tem que entregar, porque gosta, mas percebe, compreende que não é bom. Já pensou como é uma criancinha dessa que está ali conversando? Outro que começou a aparecer aqui, estava aqui o Eliseu com o filho dele, 1 mês, né? 2 meses. O que a gente diz aqui no Brasil? Sabe nada, coitado, né? Ou diria, descobre tudo. E nós achamos que sabemos, para não descobrir nada, para não saber de nada, para não aceitar nada, para não aprender, para não ter boa vontade, para ter insatisfação, para se abraçar com os defeitos e gostar dos defeitos que tem, porque acha que é a respeitabilidade que tem, é porque é daquele jeito, que a moral que tem é porque é daquele jeito, que é legal, é bom na vida é ser assim, fechado, duro, deixando de aprender. Enquanto uma criança dessa vai aprender a falar, a andar, respirar melhor. E isso é uma coisa interessante.
Porque a palavra não é para dizer respirar melhor, ela dizer respira melhor. Porque a melhor respiração é a diafragmal, quando a criança dessa respira, e naturalmente ela nasce com ela. E a gente vai crescendo e ficando com medo de tudo no mundo, incompreensão e guardando os preconceitos, e esquece de respirar. E gera um dos maiores males que a gente tem. Quem é que respira aqui? Uma criança dessa já nasce com tudo, e nós somos crianças. Quando? Nós permitimos. Nós somos crianças quando nós permitimos. A vida nos ensina quando nós permitimos. E quando nós não permitimos, aí vem a dor. E a gente não quer dor. Aí fica difícil. Nem a gente se permite, porque está com o coração cheio. Não se permite para ver os desafios da vida, as lições novas. E quando vem a dor para ensinar, a gente não aceita a dor. Aí a gente começa com autopiedade. Triste ter pena de si próprio. Lindo relacionar-se com si próprio, relacionar-se com Deus, ser religioso nesse sentido de se religar. E aprender. Toda dor é um efeito de uma ignorância. Da pior ignorância que tem é aquela que a gente tem uma concepção errada sobre a natureza das coisas e não quer abandonar isso. É o defeito de caráter, a falha que a gente gosta de estar com ele. Gera dor. Eles falavam isso, os indianos. Tudo que você protege vai ser destruído. Por quê? Porque o que é natural vem para ti, não tem quem tire. É como o Salmo: 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão à tua esquerda, e tu não temerás a seta que voa ao meio-dia. Porque o que é teu, que serve para o teu crescimento, não tem quem tire. Porque quem vai com Deus, que é isso, ir com Deus? É ir com esses valores espirituais. Quem está se resolvendo por dentro. O Buda falava isso. Grande não é um homem que vence um exército. Grande é o homem que vence a si próprio. É não se identificar com a tristeza. Tem tristeza? Tenho. Mas eu não dialogo com ela. A minha escolha, por exemplo, é a compreensão. Quando eu tiver a compreensão, eu vou ter alegria. Vem, eu enxergo. Porque é isso. Pode pegar qualquer motivo de tristeza e mergulhar nele, compreendê-lo, ele perde a força, porque tudo que está no escuro, na hora que eu dou luz, se some. A gente tem que entender que essas coisas convivem pelo nosso nível espiritual. Vida e morte andam juntas. E que na verdade mostra a vibração, o ritmo e a polaridade da vida, para dizer que a vida não cessa. Isso é o movimento. Mas compreender o movimento faz com que a gente se mantenha em movimento. Agora, na hora que a gente tiver alegria, fica, aí quer que a roda pare, mas a vida é uma lei natural, o movimento. E na hora que vê a tristeza, não quer sair de lá, nem quer compreender, só quer negar. Tudo que eu nego se fortalece. Tudo que eu compreendo se transforma. Então,
é preciso que o homem siga a lei inteligente, compreender e escolher dentre, que lhe revela a sua universalidade, não é isso não do Evangelho? Eu faço parte de um plano que é maior do que eu. Quem mantém esse centro funcionando? Sou eu? É o Cláudio? É Deus, porque é um plano universal. Quantos, Cláudio, nós vimos saírem daqui para montar centros estruturados da primeira formação, que é onde eu conheci o Cláudio, e que aquilo se diluiu. Eu vi centros, eu acho que o Cláudio lembra disso, que tinha topic para ir buscar o pessoal para ir para o centro, e não conseguiu, porque não é nosso. Nós, olha, o Evangelho, é preciso que o homem siga a lei inteligente. Se nós estivermos desenvolvendo as obras, a vida vai fazer o quê? Se nós estamos no caminho do Dharma, na lei de Deus, ela faz o quê? Ela assina e chancela o nosso trabalho. Ele diz: o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. É isso. Isso aqui está enquanto estiver dentro dos planos universais. E na hora que chegar o tempo dele, ou por não trabalhar adequadamente, ou porque simplesmente tem que se transformar, se transformará. E nós somos meros instrumentos, que estamos como crianças, homens de boa vontade, tentando a cada dia sermos melhores do que nós mesmos, sem querermos ser melhores do que ninguém, trabalhando a pedra bruta dentro de nós e com isso, de alguma forma, nos ajudando e ajudando o próximo. Muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.